Meu nome é Vitor Queiroz, sou médico hematologista formado pelo IANSP, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coagulação intravascular disseminada. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos relembrar um pouquinho da cascata de coagulação, primeiramente, né? Então, a hemostasia ela é dividida didaticamente em duas fases: hemostasia primária e hemostasia secundária. A hemostasia primária ela ocorre através das plaquetas, né, pela agregação plaquetária, que é subdividido didaticamente em adesão plaquetária, quando a plaqueta adere ao endotélio, ativação, quando essa plaqueta aderida ao endotélio, ela muda sua conformação discoide e ela degranula, liberando fatores de coagulação que vão agregar outras plaquetas. E a terceira fase de agregação, quando uma plaqueta agrega a outra. Isso tudo em cascata. E na hemostasia secundária, nós temos os fatores de coagulação, que também tem 3 subdivisões, né? A iniciação, amplificação e propagação. Nós vamos ver mais à frente cada uma dessas fases, com um fator específico de cada um. Para avaliar a coagulação, nós temos alguns exames, que eles avaliam fases diferentes da coagulação e que podem direcionar a gente para onde está a possível falha de algum fator de coagulação. Então, nós temos o tempo de protrombina, que ele avalia a via extrínseca e a via comum, né, que participam dessa via da cascata. Os fatores 3, 7, 10 e 2, sendo desses os K dependente, o 2, 7 e 10. O tempo de tromboplastina parcial ativado avalia a via intrínseca e comum, né, as fases de propagação e amplificação da cascata de coagulação, e tem como fatores principais que atuam nessa fase os fatores 8, 9, 5 e 10. Desta via, o que é K-dependente é o fator 9. E o tempo de trombina, ele faz uma avaliação mais terminal na cascata de coagulação, ele avalia apenas a via comum, e ele é influenciado pela concentração do fibrinogênio. Como anticoagulantes naturais, nós temos a proteína C e S e a antitrombina 3. Eles atuam segurando a cascata de coagulação, mantendo os equilíbrios de todos os fatores. Então, considerando que nós temos uma lesão endotelial, né? Então, ocorre a expressão do fator tecidual, que é o fator 3. O fator tecidual vai ativar o fator 7, que na sequência, o fator 7 vai ativar o fator 9 e o fator 10. O fator 9 ele vai se ligar ao fator 8, formando o complexo tenase, e o fator 10 vai se ligar ao 5, formando o complexo protrombinase. Esses fatores eles ficam combinados na superfície plaquetária, ativando outros fatores da coagulação. O fator 5 e o fator 10, em conjunto, eles vão ativar o fator 2, que é a trombina, a protrombina, né, quando está na sua forma inativa, e quando está ativado, a trombina, que vai fazer uma alimentação retrógrada na via de coagulação, ativando o fator 5, que mutuamente ativa mais fator 2. O fator 2 também vai ativar o fator 8 e o fator 11. E o fator 11 ele vai descer novamente na cascata de coagulação, ativando os fatores 9 e 10. Isso perpetuando a cascata. Finalmente, o fator 2 ele vai ativar tanto o fator 13 quanto o fator 1, que é o fibrinogênio,
e aí transformando ele em fibrina. E o fator 13 ele vai atuar estabilizando essa fibrina. Com isso, nós temos a formação da via extrínseca da coagulação, a via intrínseca, que é quando ocorre a propagação e amplificação da via de coagulação, e a via comum com formação de fibrina, e é medido pelo tempo de trombina. Os anticoagulantes naturais têm o inibidor do fator tecidual, a antitrombina, a proteína C e S e a trombomodulina, que interferem cada uma especificamente nos seus fatores, segurando essa cascata para que ela não se ative sozinha. E a atuação da heparina, né? Já vislumbrando o nosso tratamento, a heparina ela potencializa a atividade da antitrombina. Então é dessa forma que ela age na via de coagulação, impedindo o fator 10 e o fator 2 de continuarem até a formação da fibrina. E aí ela trava a cascata nesse ponto. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a coagulação intravascular disseminada, propriamente dito. É uma condição grave, caracterizada pela ativação desregulada da coagulação e deposição de fibrina intravascular. Então, vai ocorrer uma lesão, um paciente em sepse ou em trauma, um politraumatizado grave, que libera na corrente sanguínea muitos fatores inflamatórios, né? Ocorre a expressão do fator tissular, que vai ativar essa cascata de coagulação. Vai ocorrer um bloqueio, um prejuízo nas vias de anticoagulação, então o corpo não consegue conter essa coagulação exacerbada, e ocorre o aumento e o bloqueio da fibrinólise, através da plasmina e do inibidor do ativador do plasminogênio 1, aumentando, como existe coagulação, existe formação de coágulo intravascular, o organismo também tenta compensar na via fibrinolítica, quebrando esses coágulos, e isso vai fazer aumentar dedímero e outros produtos de degradação da fibrina. Novamente, né, sempre deve existir uma condição de base para a CIVD. A CIVD ela nunca vem sozinha, ela sempre tem uma doença oculta ou uma doença grave associada, e ela vai levar à ativação da hemostasia primária, secundária e da via fibrinolítica, vai ocorrer o consumo das plaquetas e dos fatores de coagulação, e como ela é uma comorbidade, é uma doença de base que já é grave, ela tem uma mortalidade elevada na literatura que varia de 30% a 80%, isso dependendo da patologia de base, do cenário que o paciente se encontra, das comorbidades, idade, vários fatores podem influenciar. Isso aqui é uma figura representativa, né, que a gente consegue enxergar a formação do microtrombo no intravascular, e ele vem representado pela sepse. Né? A sepse seria a principal causa de CIVD no mundo. Então, a bactéria ela libera citocinas inflamatórias, o próprio organismo tentando conter a infecção bacteriana libera citocinas inflamatórias através dos granulócitos e monócitos. O monócito e o endotélio vão expressar fator tissular, que vão ativar a cascata de coagulação, liberando também plasminogênio. A célula endotelial ativada, ela vai liberar o inibidor do ativador do plasminogênio 1, que vai degradar a deposição da fibrina, e toda essa rede vai acarretar o produto final é o microtrombo vascular, com hemácias, plaquetas e fibrina. Quando a hemácia passa, ela passa rompendo por esse microtrombo. Nós vamos ter esquizócitos, como na hematoscopia. Podemos ter uma anemia hemolítica
microangiopática associada, além da clínica de base, sangramento ou trombose, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Como característica clínica da CIVD, como ela se apresenta para a gente? É uma condição sistêmica, né? Então ela vai atingir vários órgãos ao mesmo tempo. Temos a insuficiência renal, na parte do rim, nós podemos ter azotemia, comprometimento da função renal por obstrução dos glomérulos, rebaixamento do nível de consciência, quando esse microtrombo, essa microangiopatia também está no sistema nervoso central, e edema associado, vasodilatação, tudo isso vai contribuir o estado inflamatório como um todo para o rebaixamento de nível de consciência. Disfunção hepática, se nós considerarmos como base a sepse, pode ser tanto doença infecciosa, quanto a CIVD sendo causa da disfunção hepática, microtrombo no leito hepático. E o que piora ainda mais o quadro, porque o fígado produz os fatores de coagulação, então ele tem essa produção comprometida. Os fatores eles são consumidos, eles deixam de ser produzidos pelo fígado, o que agrava ainda mais o quadro. E nós podemos dividir aqui, clinicamente, a CIVD em forma aguda ou forma crônica. A forma crônica, ela evolui mais com trombose. Então, quando que eu vou ter uma CIVD crônica? Né? Um paciente com um adenocarcinoma que está o tempo todo liberando citocinas inflamatórias na circulação e expressando fator tissular pelo tumor, né? Então vai ser um paciente protrombótico. Quando a CIVD vem na forma crônica, ela normalmente não tem alteração laboratorial e talvez ela não tenha disfunção renal, disfunção do sistema nervoso central ou hepática, né? Depende muito do quadro de base. Essa clínica mais florida vem mais quando ela tem uma apresentação aguda, e aí ela vem associada a sangramento, né? Então a CIVD aguda sangra e a CIVD crônica trombosa. Na forma aguda a gente pode ter sangramento mucocutâneo, órgãos internos e gangrena de dígitos. E, como já foi dito anteriormente, a CIVD ela precisa de uma doença de base, né? Nós temos várias doenças, várias causas possíveis para a CIVD, que são classificadas na literatura de várias formas. Tá? Eu trouxe uma classificação aqui que divide em resposta inflamatória, então o que causa uma resposta inflamatória exacerbada, né? Sepse, estados de choque, síndrome de desconforto respiratório do adulto, grande trauma, politrauma, grande queimado, rabdomiólise, uma reação hemolítica transfusional por incompatibilidade ABO, RH, pode levar a isso, pancreatite grave, doença do enxerto verso hospedeiro, tem algumas doenças que existe exposição a substâncias procoagulantes. Então, se a gente considerar a causa obstétrica, né, placenta prévia, pode ser um gatilho desencadeador da CIVD, embolia amniótica e gordurosa, por ter uma substância que não é própria do sangue na circulação, isso vai levar a uma inflamação também, abortamento, pré-eclâmpsia, câncer, acidente com animais peçonhentos, pode levar o quadro, seu gatilho para CIVD, a exposição a fármacos, a varfarina, ela sabidamente ela tem um quadro que por ela ser um antagonista da vitamina K, ela faz depressão dos níveis de proteína C e S, que são os anticoagulantes K dependentes.
Então, o paciente que toma varfarina e que tem deficiência prévia de proteína C, perdão, ele pode fazer hemorragia cutânea. E esse quadro é um quadro de CIVD. Distúrbios vasculares, grandes hemangiomas e grandes aneurismas. Quando nós temos essas malformações vasculares, o sangue perde o seu fluxo laminar intravascular. Então, ele entra em turbilhonamento, provocando lesão endotelial e expondo substâncias procoagulantes. Né? Então, hemangiomas e aneurismas podem desencadear quadros mais crônicos de CIVD. E deficiência de fatores de coagulação, né? Um paciente em politrauma que teve transfusão maciça. A transfusão maciça, quando a gente faz só papa de hemácias, você dilui o restante do plasma dos fatores de coagulação. Então, o paciente fica com uma deficiência relativa dos fatores de coagulação que pode prejudicar a coagulação de fato e o paciente ter sangramento. Então, se você faz a transfusão maciça, um determinado limite de 10 bolsas, você tem que fazer plasma associado para esse paciente não desenvolver CIVD. E quadro de insuficiência hepática, também como já abordado anteriormente, se o fígado está num quadro insuficiente, ele para de produzir os fatores de coagulação, ele tem uma deficiência na produção dos fatores de coagulação, esse paciente ele tem mais tendências a sangramentos e pode levar a esse desequilíbrio aí da balança hemostática. O laboratório da CIVD. Então, nós vamos ter uma hipofibrinogenemia. O fibrinogênio está num nível sérico de 200 a 400 mg por decilitro. Ocorre um consumo desse fibrinogênio. O aumento dos produtos de degradação da fibrina, como o dedímero, porque o paciente está, assim, o organismo está o tempo todo tentando conter essa cascata de coagulação e ele entra no estado de fibrinólise. Alargamento do TP, TTPA e TT pelo consumo dos fatores de coagulação. Plaquetopenia também por consumo, elas agregam e depositam na parede endotelial ou ficam soltas e se agregam entre elas formando microtrombos, que vão espalhar também na circulação sistêmica. E anemia hemolítica microangiopática. Esses grumos, esses microtrombos formados dentro do vaso, quando a hemácia passa, ela rompe. Né? Então, vou ter formação de esquizócitos, aumento da bilirrubina, queda do HB, aumento do DHL, todo o quadro laboratorial e clínico relacionado a uma anemia hemolítica. Aqui é um score da Sociedade de Trombose e Hemostasia para você avaliar o risco do paciente de ter CIVD. Né? Então, quando ele começa esse score, ele começa com a pergunta se o paciente tem alguma causa de base que justifique a CIVD. Né? Se sim, aí você prossegue com o algoritmo, e se não, você encerra o algoritmo. Se o paciente não teria uma causa para CIVD, não tem por que você pensar em CIVD. Então, você só pensa em CIVD se o paciente tiver alguma doença de base que justifique, né, ele fazer um distúrbio de coagulação. E aí, quando você tem, sim, para a primeira pergunta, você testa, né, o nosso laboratório da CIVD, então pede o TP, contagem de plaqueta, fibrinogênio, dedímero, TTPA, e aí segue com o score, né? Dependendo do nível da plaquetopenia, existe uma marcação em pontuação, o aumento do dedímero e produtos de degradação da fibrina, um alargamento do TP e TTPA, ou um consumo de fibrinogênio. Cada um desses pontos vai ter uma pontuação. Se você tiver uma pontuação de 5 ou mais, é compatível com o CIVD, né? E aí você repete o score diariamente.
para ver se esse paciente está respondendo ou não. E se ele tem um score menor de 5, não é sugestivo de ser IVD, e aí você repete o score depois de 2 dias, se o paciente apresentar piora ou tiver alguma mudança clínica que justifique você manter o score e continuar pensando em ser IVD. Tratamento. Então, primeiro a gente vai pensar nas duas formas clínicas bases, né? Se eu tenho CIVD aguda, então tem uma doença grave de base, eu vou tratar a doença de base. Então, eu vou tratar a sepse, eu vou estabilizar o paciente politraumatizado. Eu tenho algumas indicações e critérios para usar hemocomponentes. Então, não são todos os pacientes que têm CIVD que vão se apresentar com sangramento, que eu já vou indicar plasma, crio e plaqueta de cara, mas o plasma eu vou fazer se o paciente tiver um TP, um TTPA com uma relação maior do que 1,5. O crio precipitado eu vou fazer se o paciente tiver um fibrinogênio abaixo de 150. E a plaqueta a gente sempre vai ofertar quando o paciente tiver plaquetopenia abaixo de 50.000 com sangramento. Aí a gente vai considerar uma transfusão terapêutica. E acaba não entrando aqui a questão profilática, né? A profilática seria abaixo de 30 ou 20.000 sem sangramento, né? Então, se eu estou pensando no paciente com CIVD aguda, é um paciente que está sangrando, abaixo de 50.000 eu já posso fazer plaqueta. E o paciente que tem CIVD crônica, um paciente com câncer, que tem múltiplos eventos trombóticos, eu vou fazer paralinização plena. Então é isso. Nosso pequeno seminário sobre CIVD. Espero que tenha sido proveitoso e estou à disposição para qualquer dúvida.